Olha, hoje é o Dia Internacional de Pequenas e Grandes Empresas, viu? E eu estou recebendo aqui no estúdio a técnica do Sebrae, a Ana Vestrup, para falar sobre os avanços nos últimos tempos aqui em Sergipe. A gente sabe que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a abertura das empresas são as principais impulsionadoras da geração de renda, da geração de emprego, da redução da pobreza e do desenvolvimento social. Obrigada pela presença. Bom dia. Obrigada, querido. Um prazer estar aqui na TV Atalaia, dialogando sobre uma coisa que a gente, enquanto Sebrae, trabalha e é a nossa missão, que é o desenvolvimento do empreendedorismo a partir das micro e pequenas empresas. A gente que agradece a sua presença aqui e a gente gostaria de começar essa conversa falando sobre o lançamento do edital que aconteceu já nessa segunda-feira, ontem no caso, incentivando a produção de projetos, né, ligados à economia criativa. Explica para quem está acompanhando agora essas imagens o que seria a economia criativa, como que está funcionando esse edital. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer demais a oportunidade de a gente estar falando desse edital. Imagina, a gente que agradece. A gente lançou esse edital na última segunda-feira, né, ontem, né, e esse edital ele fala muito sobre uma cadeia de produto, de valores, que é relacionado à criatividade. Então, toda a parte de audiovisual, literatura, artesanato, e é muito propício, né, porque a gente está falando nesse momento de São João, né, então a cultura está muito em voga, e aí o Sebrae vai lançar esse edital. Esse edital, ele desloca R$500 mil para a cena cultural de Sergipe, né? São mais de 10 linguagens que a gente vai trabalhar. Então, o edital está publicado. A ideia é de criar, de fato, uma relação de fomento com a cadeia de economia criativa de Sergipe, potencializar aquilo que já é feito, né? De uma forma muito rica aqui no nosso estado, dando a capacidade desses artistas de produzirem os seus produtos a partir de um deslocamento mesmo de recursos que o Sebrae está promovendo agora até o dia 9 de julho. A inscrição está aberta e a gente espera muito projeto, muita coisa boa para que a gente possa promover aí o empreendedorismo a partir da criatividade. Então, até o dia 9 de julho, as inscrições estão abertas para esse edital, para quem quer desenvolver projetos ligados ao empreendedorismo, partindo da premissa da economia criativa. Vamos dar exemplos práticos para quem está acompanhando o Balanço Geral? A gente tem, por exemplo, em Sergipe, uma cena muito pungente do audiovisual. A gente tem produtores independentes, pessoas que já estão produzindo aí, né, um pouco de seus trabalhos, documentários. Então, o Sebrae, por exemplo, está potencializando nos valores de R$20 mil cada projeto desse. O artesanato, por exemplo, é outra cadeia de valor que a gente tem muito forte aqui em Sergipe. Então, da mesma forma, a gente está potencializando. Aí você tem a literatura, a arquitetura, a gente acabou de falar, né? Da arquitetura. Projetos também, exato, projetos ligados à arquitetura. Então, são 10 linguagens, querida, que trabalham essencialmente com criatividade, que estão aí podendo ser fomentados pelo Sebrae numa lógica realmente de repasse de recursos. São 25 projetos que vão ter um repasse de até R$20 mil, um repasse direto, né, para os fornecedores daqueles produtos que os artistas fazem, né? Então, se for um musicista, por exemplo, um EP, se for um audiovisual, a gente pode financiar uma produtora, enfim. Isso aí depende muito de cada projeto, de cada artista, mas a ideia é exatamente fomentar essa cena cultural, investindo R$500 mil diretamente nesses produtos, querida. Qual o impacto dessas empresas, né? Hoje é o Dia Internacional das Pequenas e Grandes Empresas, os telespectadores estão acompanhando aí imagens de diferentes negócios, né? Negócios na área da alimentação, negócios na área de construção civil, enfim, diversos segmentos. Qual o impacto dessas pequenas e grandes empresas para a economia e para a geração de emprego, para a redução da pobreza? Perfeito. Saindo dessa lógica, a economia criativa, ela gira muito no Brasil. A gente está falando de quase 2 bilhões, é um mercado que gira muito. Inclusive, a gente acabou de lançar aí, a gente está fazendo uma pesquisa para saber o impacto dos festejos juninos, né, na economia sergipana, uma pesquisa que provavelmente a gente vai estar lançando aí nos próximos meses. Mas especificamente em relação à pequena, microempresa, a gente está falando do vetor de emprego e renda no Brasil, né? E em Sergipe, a gente tem um título de ser o primeiro estado em termos de abertura de empresa. Sergipe é o primeiro estado do Brasil
em tempos de abertura. Nós abrimos a empresa mais rápido de qualquer outro estado. Então, a gente tem uma cultura empreendedora muito forte em Sergipe. Então, o que a gente fala em relação à micro e pequena empresa é, sobretudo, a sobrevivência do Brasil do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Nós temos as micro e pequenas empresas figurando aí, em termos de geração de emprego, quase que 60% da cadeia de valor de emprego e renda, ela é propiciada por essas pequenas e médias empresas que são, assim, resiliência, né, querida? Assim, empreender não é fácil no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha exatamente com a perspectiva da dignidade humana e dessa construção de valor e geração de renda para a economia brasileira. Então, assim, é um vetor importantíssimo. E aí, o grande desafio aqui em Sergipe, já que há já essa cultura do empreendedorismo, essa cultura do brasileiro, da brasileira, inovar, né, sair do comodismo, sair da zona de conforto, sair do modelo tradicional em que o trabalhador, a maioria dos trabalhadores se encontram, para justamente empreender. O desafio, então, não é abrir empresa aqui em Sergipe, o desafio é manter a empresa aberta. Perfeito. E aí vem o Sebrae no papel dele, que é a perspectiva de capacitação. Nós temos diversos cursos, a gente tem um curso que é um produto que é chancelado, é o único produto chancelado pela ONU no Brasil, que é o Empretec, que é uma imersão de uma semana, onde você sai com a sua empresa praticamente pronta, sabendo onde você quer chegar. Então, o Sebrae promove uma série de ações e soluções, é a nossa missão de fazer o desenvolvimento da cultura empreendedora a partir da micro e pequena empresa. Então, a gente entende esses desafios, querida, muito na perspectiva de manutenção dessa empresa. Você abre uma empresa é fácil, mas mantê-la e fazer com que ela chegue no patamar que você quer é onde está o desafio e é onde o Sebrae chega junto com a empreendedora e com o empreendedor para que a gente possa potencializar os diversos segmentos da economia do nosso estado. E aí tudo passa pelo planejamento, né, Ana? Tem que ter fluxo de caixa, tem que ter capital de giro, tem que saber qual público vai atingir, tem que saber quem serão os seus clientes, de que maneira a sua mão de obra poderá ser capacitada frente ao mercado, tudo isso. Perfeito. Eu acho que o grande desafio do empreendedor e da empreendedora é saber qual é o seu propósito. A gente, às vezes, até a gente tem um desafio de saber qual é o nosso propósito de vida, né? Do empreendedor e da empreendedora é isso. Onde eu quero chegar, né? E como é que eu vou fazer para chegar àquele patamar? Então, a lógica do planejamento, entender qual é o investimento, o grau de investimento, como a gente fala, o budget, né? Então, como você pode trabalhar com a perspectiva de em quanto tempo você vai ter o seu retorno daquele investimento. Então, tudo isso... antigamente se falava que era uma questão da intuição, da sorte, né? Você colocava o dedo e sabia onde é que o vento ia parar. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. É verdade, não existe sorte, né? A gente sabe que é um processo de planejamento, de compreensão do seu modelo de negócio, qual é o público que você quer atingir, de que forma você consegue segmentar o seu serviço, a sua comunicação. Então, hoje, cada vez mais, com toda a tecnologia, com inteligência artificial, processos automatizados, a gente consegue ser prático naquilo que a gente quer chegar, com menos valor investido. É só a gente entender quais são os caminhos que a gente pode trilhar aí nessa resiliência que é empreender. Perfeito. Então, nesse Dia Internacional das Pequenas e Grandes Empresas, fica então esse incentivo do Sebrae para todos aqueles que querem empreender e querem traçar essa empreitada aí de resiliência, mas também de autonomia e de independência. Quero agradecer a sua participação, a Ana Vestrup, que é técnica do Sebrae. Muito obrigada. O Sebrae agradece, está sempre de portas abertas para a sociedade sergipana e convidando mais uma vez a todos os artistas, atores dessa cena da economia criativa a participarem do edital. É só acessar o nosso site, Sebrae Sergipe, que vocês vão ter ali o edital de maneira extremamente aberta, democrática, para que a gente possa apontar aí um fomento à cena cultural. A gente espera vocês para estar participando desse edital. Perfeito. Obrigada. Bom dia. Obrigada a você, querida.